E aí, pessoal, nessa primeira aula a gente vai começar com o básico do que você precisa saber para jogar xadrez. Então, vamos lá. O tabuleiro é dividido em 64 casas quadriculadas e um ponto importante na hora que vocês forem arrumar é que do seu lado direito as casas precisam ser de cor branca, justamente porque a gente vai ver uma aula sobre notação. E caso você arrume o tabuleiro do lado errado, a notação pode ficar um pouco confusa, tá? Então é importante do seu lado direito, tá? Uma casa branca, tá? Ou as casas de H1 e A8 precisam ser de casas brancas. E aí o tabuleiro vai estar corretamente colocado. É um jogo de guerra e o objetivo do jogo é dar checkmate no rei adversário, que é um assunto que a gente vai entrar nas próximas aulas. Então, a primeira peça que a gente vai ver são os reis, né? O rei é a peça mais importante do jogo. Se você perder o rei, você meio que perde, meio que não, né? Você perde o jogo, né? O movimento do rei é feito da seguinte maneira: ele vai mexer uma casa para cada lado. Ele só pode se mexer uma única casa para cada lado, né? Em qualquer direção, caso ela não esteja atacada, tá? Então, só para ilustrar aqui. E também, o rei captura da mesma maneira que ele anda. Então, se tivesse uma peça aqui no qualquer uma dessas casas vermelhas que eu estou destacando, o rei poderia capturar essas peças. Uma peça de cada vez, qualquer uma dessas peças. Vamos para a próxima peça, que é a dama. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. A dama se mexe. Ela é a peça mais forte do jogo. E ela se mexe para todos os lados, quantas casas ela quiser. Quantas casas o jogador quiser, né? Naturalmente. Em qualquer direção. Tá? Então, se você quiser mexer uma casa, você pode. Se você quiser mexer 4 casas, você pode também. Mas um ponto importante das peças, exceto o cavalo, nenhuma peça pode pular. Tá? Então, por exemplo, se você quiser ir para a casa de E8, você teria que dar a volta aqui. Você não poderia pular a dama de E8, né? Isso que eu quero dizer, as peças não pulam umas às outras, tirando o cavalo. E a captura da dama é feita da mesma maneira com que ela se movimenta. Então, ela pode vir aqui e capturar a dama das pretas. Se fosse a vez das pretas, mesmo esquema, tá? E, bom, ela pode se mexer quantas casas ela quiser, só para dar aquela ilustrada. E aí vai sempre depender do jogador. Então, o valor dela, cada peça tem um valor, né? Isso é feito para auxiliar a gente na hora de for trocar uma peça. As peças não valem a mesma coisa, né? Então você tem que fazer trocas com sabedoria, tá? Então a dama, para ficar mais fácil de calcular, eu vou dar o valor dela de 10, tá? 10 pontos aí. O rei, como você não pode perder o rei teria um valor, entre aspas, infinito. Então, aqui, essa é a torre. A torre se mexe nas verticais e nas horizontais, nas colunas e nas fileiras. Mas ela não se mexe nas diagonais, o que diferencia da dama, né? E é o mesmo esquema. Ela pode se mexer quantas casas ela quiser. Quantas casas o jogador quiser. E ela captura da mesma maneira com que ela se movimenta. Então, só para ilustrar aqui. A torre das pretas tem o mesmo raio de ação. Então ela poderia capturar. E é a mesma coisa. Se a torre quisesse ir para D1, ela não poderia fazer isso diretamente. Ela não pode pular peças. E o valor da torre é de 5. A gente dá o valor numérico da torre de 5 pontos. Esses são os bispos. Os bispos se mexem apenas na diagonal, quantas casas o jogador quiser. E cada jogador vai ter um bispo de cada cor, né? Então vai ter um bispo de casas pretas e um bispo de casas brancas. E eles capturam da mesma maneira com que eles se movimentam. Então, nossa, eu pus 2 reis brancos aqui, né? Então, por exemplo, aqui, eu não tinha notado isso. Então, e aí poderia capturar. E, novamente, eles não pulam, né? Se o bispo quiser ir para A7, ele não pode fazer isso diretamente. Os cavalos.
o valor do bispo é de 3 pontos. Os cavalos se movimentam da seguinte maneira. Eles se movimentam na forma de L, que é um pouquinho mais estranho do que as outras peças. É um pouco antinatural, vou colocar dessa maneira. O movimento do L do cavalo é assim. Seria desse jeito aqui. Então, seria um K para vocês, para ajudar na hora que vocês forem movimentar o cavalo, vocês podem fazer da seguinte maneira. K, vá, e na hora do Lô você vira para um dos lados, tá? Uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, todas as peças podem ir para frente e para trás, exceto os peões, que a gente não viu ainda. Então aqui eu estou ilustrando para vocês o raio de ação do cavalo. E essa peça é um pouquinho mais difícil de dominar, tá? Mas nada com que prática e muita atenção não resolve esse problema. O cavalo, ele pode pular as peças assim, no raio de ação dele. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui o cavalo das brancas, só para ilustrar. O raio de ação do cavalo das pretas é esse aqui. Só que se você notar, se você pegar essas casas aqui, meio que o cavalo vai estar pulando o cavalo das brancas, né? O cavalo das pretas vai acabar pulando o cavalo das brancas, tá? Então, o cavalo tem essa habilidade. O cavalo pode pular outras peças. Mas a captura do cavalo só é feita da seguinte maneira. Ele só vai capturar a peça que tiver no final do movimento dele. O que isso significa? Então, vamos olhar o raio de ação do cavalo de novo aqui em outra casa. Ele só vai poder capturar as peças que tiverem no final do movimento dele. Claro, uma de cada vez. Então, essas são as casas que ele poderia capturar se uma peça adversária tiver nessas casas. Ou seja, se a gente voltar aqui para esse exemplo, se tiver uma peça aqui, ele capturaria qualquer uma dessas peças. Mas ele não captura a peça que ele pula, tá? Então, o cavalo de E4 fica ali do jeitinho que ele tá, certo? Então, é um pouquinho mais complicada essa peça, mas vocês vão pegando o jeito. E o cavalo também vale 3. E por fim, a peça que vale menos no xadrez são os peões. Os peões valem 1 ponto cada e eles só andam para frente, tá? Então, em nenhum caso, os peões podem voltar para trás, tá? Eles começam aqui na segunda fileira, tá? Na segunda fileira, quando eles não tiverem se mexido ainda, eles podem escolher, o jogador, no caso, pode escolher se ele se mexe uma ou 2 casas. Tá? Então, você tem a opção de você poder mexer uma ou 2 casas aqui, certo? Porém, a partir do momento que você mexe o peão, ele só vai poder andar uma casa daí para frente. Então, por exemplo, aqui com esse peão que já se mexeu, ele não está mais na casa inicial, ele só vai poder andar de uma em uma. E a captura dos peões, você pode mexer o peão 2 casas para cada peão, tá? Só que ele não pode ter se mexido ainda. E caso você... Oh, meu Deus. A captura do peão é feita da seguinte maneira. Ele captura uma casa na diagonal. Então, ela é a única peça que não captura da mesma maneira que ele se movimenta. Então, se tiver um peão na frente dele, ele não vai capturar esse peão. Ele só vai poder capturar uma casa na diagonal. Certo? Então, é assim que o peão se movimenta. Então, a gente já meio que falou de todas as peças, deu uma pequena descrição de cada peça, como ela se movimenta e como ela captura. E por fim, eu vou mostrar para vocês como vocês arrumam um tabuleiro, né? Então notem, casas de A8 e H1 são casas brancas e é bem simples, não tem muito segredo. Os peões são 8 peões e a gente vai colocá-los aqui na segunda fileira. Na segunda fileira, as peças brancas, na sétima fileira, as peças pretas. Os peões das pretas, né? Então, a gente coloca todos os peões das brancas aqui. E agora os peões das pretas na sétima fileira. As torres vão no canto do tabuleiro, então, em A1 e H1, e H8 e A8. O cavalo vai do lado das torres, em B1 em G1, em B8 em G8. Os bispos vão do lado do cavalo, C1 e F1,
C8 em F8. E agora, a dama das brancas sempre vai numa casa de cor branca. E a dama das pretas também vai numa casa de cor preta. E, naturalmente, a única casa que sobra para o rei é uma casa de cor preta. E para o rei das pretas, uma casa de cor branca, tá? Então, assim eu encerro o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui você aprendeu a mexer as peças, sabe como arrumar o tabuleiro, sabe a captura de todas as peças. E assim, acho que você já pode até começar a jogar suas primeiras partidas. Claro que a gente vai dando mais algumas dicas enquanto você faz isso, mas esse é o básico que você precisa para você poder jogar o jogo de xadrez. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.